Olá, meus amigos, tudo bom? Vamos aí a mais um esclarecimento para o setor de departamento de pessoal, certo? Para que a gente possa ter, eu gosto sempre de trazer alguns vídeos interessantes no que se refere a pontos práticos do departamento de pessoal. Como, por exemplo, o tema que eu estarei tratando hoje é sobre o aviso prévio trabalhado. Ou seja, quanto à questão da redução de jornada do empregado, certo? Ou ele se ausentar da empresa por tempo integral durante determinados dias, perfeito? Ou seja, aí nós nos perguntamos, nós sabemos que o empregado, quando está cumprindo o aviso, por iniciativa do empregador, onde ele não quer mais que o empregado esteja trabalhando, aquele empregado tem direito até o término do aviso da redução de 2 horas diárias. Ou seja, ele vai deixar exemplo, ao grosso modo, se ele trabalha 8 horas, ele vai trabalhar somente 6. Ou ele pode optar por redução de 7 dias corridos. Ou seja, ele pode optar por essa redução no início da jornada, no início do cumprimento do aviso, no meio do cumprimento do aviso ou no término do cumprimento do aviso. Aí nós nos perguntamos, e quando o aviso prévio, ele pode ser, esta redução, esta ausência pode ser mista? Ou seja, aonde ele vai ter um período aonde, vamos supor, só ao grosso modo, ele vai ter parte cumprindo com a redução de 2 horas diárias e parte cumprindo com alguns dias corridos. Exemplo, ele pode optar por 3 dias corridos de ausência e optar pelo restante do aviso em se ausentar por 2 horas diariamente. Isso é possível? Será que isso é possível? Certo? E se nós formos nos prender ao texto da lei, não é possível. Porque ou ele opta por 2 horas ou ele opta por 7 horas. Perfeito? Só que na prática, isso aí é rotina em algumas empresas. É raro acontecer, e quando acontece nós ficamos ali em cima do muro. Então a minha ideia aqui do vídeo é trazer uma interpretação para vocês de uma forma mais prática, dentro de algo mais objetivo, certo? E desse baseando ali em alguns aspectos da lei, certo? Mas para isso a gente precisa entender o aviso prévio. O que eu quero dizer com isso? O aviso prévio trabalhado, ele tem uma finalidade. Ele não simplesmente não surgiu do nada, ele veio para ambas as partes, para a necessidade de ambas as partes. Para o empregador, por que é importante para o empregador? Porque o empregado, quando pede demissão, ele tem que comunicar ao empregador de que ele vai cumprir o aviso ou indenizar. Se cumprir, ele está dando um aviso para o empregador dizendo, olha, coloca outro profissional no meu lugar, que eu estou indo procurar uma outra recolocação no mercado. Ou seja, está dando um tempo para o empregador de no mínimo 30 dias, certo? Para que ele possa, para que o empregador possa conseguir um outro trabalhador, fazer treinamento, isso, aquilo, fazer todo o processo de seleção para que o empregador não fique desamparado. Então esse é o Instituto do Aviso Prévio tem essa finalidade. Não estaria à toa. Ou seja, tem uma finalidade prática, objetiva. Quando nós vamos para o lado do empregador, quando ele concede o aviso para o empregado, tem uma finalidade para aquilo para o trabalhador. Qual é a finalidade? A principal finalidade é para que o empregado possa ir à procura de um novo emprego, certo? É para que ele possa encontrar uma recolocação para o mercado. Ou seja, o empregador, quando lhe dá o aviso, ele diz, olha, vai procurar outro emprego. Para isso, o aviso ele tem a finalidade, esta é a finalidade, uma finalidade de promover o empregado a uma nova recolocação. Ele se preparar para o desemprego, certo? E com isso o empregado, qual é, nesse contexto, o que é que o empregado tem a mais para procurar essa facilidade do emprego? A redução de 2 horas. Ou seja, no cumprimento deste aviso prévio, ele vai ter a redução de 2 horas, se ele optar, o empregado, opção do empregado. Ou se o empregado não quiser, ele vai ter a opção por 7 dias corridos. Ou seja,
Quando nós analisamos desta forma, que é onde o interesse, quando é dado pelo empregador o aviso prévio, a finalidade é para a recolocação do empregado no mercado de trabalho, e aí nós nos perguntamos por que não pode ser misto? Ele ter parte desse cumprimento do aviso prévio com redução de 2 horas e parte desse cumprimento do aviso prévio com redução do dia integral. Por que não pode? Claro que pode. Não está escrito na lei, mas é para isso que a finalidade do aviso ela quebra a lei. Certo? Veja só, eu estou dando um ponto de vista interpretativo, porque essa é a prática. Nem tudo nós vamos encontrar na lei, nós vamos encontrar às vezes na finalidade de um instituto, na finalidade de um princípio. Então é assim que nós temos que fazer essa análise. Quando nós analisamos desta forma, nós encontramos às vezes solução. Então sim, eu acredito, sim, é possível dar um aviso prévio misto, quando se trata da redução da ausência do empregado. Perfeito? Esse entendimento eu tenho, inclusive, no artigo 444 da CLT, no 468 da CLT. Certo? Por quê? Quando a gente fala da relação de contrato de trabalho, lá nos artigos, onde o empregado não... Toda alteração contratual é possível, desde que o empregado não tenha prejuízo. Certo? Isso é possível. Ou seja, assim entendo. Justamente com base nesses argumentos, pelo fato de ser mais benéfico ao empregado. Exemplo disso, imagina um empregado, se a finalidade do aviso prévio quando é dado ao empregado é justamente fazer com que ele tenha uma recolocação, então vamos supor, o empregado ele pode chegar e dizer, patrão, eu quero trabalhar somente, quero fracionar o meu horário, porque eu tenho uma entrevista na quarta e na quinta eu tenho 2 entrevistas marcadas. Ou seja, isso não está beneficiando o empregado? Está beneficiando ele. Então, se está beneficiando ele, por que eu, empregador, não posso conceder de forma diferenciada, onde quem vai ganhar com isso é o trabalhador? Diferente seria se a iniciativa em fazer diferente do que está na lei, no texto legal, lá no artigo 488 da CLT, fosse do empregador. Aí é diferente. O empregador estaria indo contra um artigo que já está previsto. Mas quando a necessidade é do empregado, por iniciativa dele, por próprio bem dele, aí a gente quebra a regra. Então, é por isso que eu argumento e digo que é possível. Afinal de contas, nós estaríamos utilizando aí 2 princípios principais, que eu diria o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, ou seja, estaríamos usando o bom senso e nós estaríamos com isso ajudando o trabalhador. Agora, é claro, se isso vier a acontecer na empresa, é importante que o empregador ele tenha um documento dado pelo empregado, assinado pelo empregado, onde diz por que ele vai fazer esse cumprimento de aviso, onde vai constar essa redução essa ausência de dias trabalhados de forma mista. É importante ele assinar um documento para que o empregador, em caso de uma fiscalização por órgãos fiscalizadores, o empregador tenha um respaldo de dizer, olha, eu não dei 7 dias corridos, ele quis fracionar em função disso aqui, porque ele quis uma recolocação no mercado. Certo? O que, inclusive, tem jurisprudências que onde já ocorreram, por exemplo, só que de forma a aplicação foi de forma diferente, inclusive invalidada pelos tribunais, justamente no sentido do empregador impor ao empregado uma redução de essa quebra desses 7 dias, por exemplo, aonde o empregador dava os dias, esses 7 dias desmembrou nos sábados. Ou seja, é como se fosse todo sábado ele dava uma folga, ou seja, não cumpriu a finalidade, ou seja, foi invalidado pela turma de instâncias superiores. Não falo nem de primeira instância, mas sim de segunda e terceira instância. Foram invalidadas. Por que foi invalidado? Porque justamente a forma como o empregador deu o aviso, quando ele quebrou os 7 dias, ele, além de ele tomar a iniciativa, já errou. Segundo, ele tomou a iniciativa isentando o empregado no sábado, ou seja, prejudicou o principal objetivo do aviso prévio, que é fazer uma recolocação no mercado. Fazer entrevista no sábado, procurar emprego no sábado, não é o comum do mercado de trabalho. Então, quer dizer, ele fugiu de uma finalidade. Com isso,
claro, se houve um entendimento de forma diferente. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até aí o próximo. Eu espero que realmente vocês utilizem isso na prática e ressalto, o que eu passei é um entendimento baseado no que eu argumentei. Ressalto que está na lei, é totalmente diferente. Mas eu gosto sempre de trazer esses assuntos pouco polêmico, mas que prático para nós do dia a dia, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.